Bom dia, telespectador do programa Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 27 de dezembro. Contagem regressiva, faltando poucos dias, poucas horas para que o ano vá embora. Hoje nós estaremos trazendo no Cada Dia o reverendo Jeremias falando sobre o seguinte tema, mundo virtual. Nós estamos hoje vivendo numa sociedade que através da mídia, através da tecnologia, através da internet e de tantos instrumentos de comunicação, você pode estar falando com alguém que não é uma pessoa, é uma máquina. Você vai ouvir isso logo mais. A gente às vezes liga para determinadas empresas e firmas e concessionárias e quem está do outro lado da linha não é uma pessoa, é uma máquina. E aí você está falando com ela, ela está lhe dando todas as informações que você precisa de saber como resolver o seu problema. Principalmente o sistema de telefonia, né? Então, você que está conosco, logo mais estaremos ouvindo o reverendo Jeremias falando sobre a tecnologia moderna. Olá! Vivemos num mundo onde a imagem virtual tomou conta da vida de muitas pessoas no mundo inteiro. Em razão do desenvolvimento tecnológico, nunca tivemos tanto acesso à imagem virtual como atualmente temos. Essa imagem, transmitida por monitores simples ou sofisticados, é exposta em lugares públicos ou privados, nas mais variadas ocasiões e dos mais diversos modos. Dependendo do lugar em que nos encontramos, somos capturados por câmeras para ser imagem a ser observada e até mesmo julgada. Uma imagem virtual pode ser comum a várias pessoas, ou seja, no mesmo período de tempo, mesmo vivendo em lares diferentes. Um grupo pequeno ou grande de espectadores pode ter como objeto de visualização, sonora ou não, uma mesma imagem, seja ela benéfica ou maléfica. Ao lado disso, em nosso modo de ver, nunca se explorou tão mal a imagem virtual, especialmente aquela que é transmitida pelos meios de comunicação de massa. E isso pode ser notado principalmente quando certos grupos ou segmentos, tendo como pretexto seus próprios interesses, vantagens ou lucro, usam e abusam da comunicação visual com fins manipulativos, seja do ponto de vista mercadológico, ideológico, político ou religioso. Desta forma, caso não sejamos constantemente criteriosos e cautelosos com a imagem exposta ou transmitida pelos meios de comunicação de massa, e as interpretações que acompanham, poderemos, direta ou indiretamente, facilitar e muito a formação de um comportamento individual ou coletivo desajuizado, desordenado e desastroso. Se deixarmos isso acontecer, poderemos ser conhecidos por quem sobreviver no futuro como a geração que mais possuiu recursos para ver, mas que, em contrapartida, foi a que menos enxergou. Outro aspecto que pode vir como desdobramento deste mundo de má exploração da imagem é que chamamos preliminarmente de entorpecimento virtual coletivo, ou seja, aquilo que poderia ser um meio para uma tomada de reflexão prudente, sensata e imparcial, termina sendo um mecanismo de manipulação que pode muitas vezes nos levar a um desajuste social ainda maior. Falando em tecnologia e imagem virtual, sabemos que o Japão é um dos países que mais investe na tecnologia de ponta. Isso é fato. Mas, infelizmente, também um lugar onde o índice de suicídio é alto demais. Um dos problemas é a questão do individualismo. Muitas pessoas acabam ficando sozinhas e apelando para uma imagem virtual. Muitos jovens japoneses acabam investindo em namoradas virtuais que aparecem em jogos eletrônicos. Rinko é a namorada mais querida de todo o Japão e, coincidentemente, ela também é personagem de um jogo assim como Nenê e Manaka. Todas são namoradas virtuais. Embora o jogo seja feito em japonês e vendido exclusivamente no Japão, milhares de homens e mulheres ao redor do mundo, adolescentes, adultos, já se deixaram conquistar pela companhia que as namoradas digitais oferecem. Os jogadores que recorrem ao jogo Love Plus apresentam motivos diferentes para entrar nesse jogo virtual. Alguns revelam que jogam com o objetivo de se preparar para um relacionamento na vida real. Outros buscam consolo para os namoros reais que não deram muito certo.
Porém, o que todos eles têm em comum é o fato de que, mesmo sabendo de que se trata de uma paixão virtual, eles acreditam que o apoio e a afeição que recebem das personagens parecem verdadeiros. O que atrai os usuários é a chance de treinar diferentes formas de conquistar uma garota, sem precisar passar pelo constrangimento dos encontros cara a cara, além do apoio incondicional de uma companheira que certamente nunca o abandonará. Muitos dizem que o legal do relacionamento virtual é que ele sempre tem o afeto, o sorriso, a felicidade disponíveis na ponta dos seus dedos. É o tipo de relacionamento que é instantaneamente recompensador e sempre dá retorno. Muito louco, não é mesmo? E você toparia conviver por algum tempo com uma namorada virtual? Você acredita que essa experiência virtual realmente poderia contribuir para outros relacionamentos na vida real? Bem, eu sou casado, mas nada melhor do que ter a minha esposa e meus filhos. Não de forma virtual, mas saber que eles são reais, que eu posso tocá-lo e eles estão lá junto comigo. Saber que podemos fazer diferentes atividades em família e curtir cada momento, sejam eles de dificuldades ou alegria intensa. Mundo virtual e imagem de Deus. Queremos continuar com esse assunto depois do intervalo, então não sai daí. Mundo virtual e imagem de Deus. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Não há como fugir do mundo virtual. Estamos inseridos nele o tempo todo de uma maneira ou de outra. É interessante pensarmos não só do lado tecnológico de nossos dias, mas convivemos com a imagem virtual há muito tempo, que faz parte da história da humanidade. Que tal pensarmos na imagem virtual de um espelho, por exemplo? O filme Alice, através do espelho de Lewis Carroll, mostra muito esta realidade e a fantasia. A personagem cai no sono após ler uma história de ninar para a filha. Caminhando através do espelho, ela entra em um novo e mágico mundo, onde encontra figuras muito estranhas e divertidas. Em nossas casas, alguns animais de estimação, como gatos, por exemplo, divertem-se olhando o que existe atrás de um espelho refletindo a sua própria imagem. Mesmo as crianças se sentem curiosas para saber como esse objeto reproduz as imagens à sua frente. Essa ilusão é provocada pelo espelho plano através do que conhecemos como imagem virtual. Cientificamente, a imagem virtual é a imagem formada a partir dos raios luminosos, algo diretamente ligado às leis da reflexão. Mas o que dizer da realidade virtual? Criada a partir de um sistema computacional, essa é uma tecnologia de interface capaz de enganar os sentidos do usuário, só que por meio de um ambiente virtual. Realidade virtual é um mundo em que a gente vai entrar em um ambiente imersivo, em que você tem um conceito que a gente tem discutido muito, que é como se fosse uma máquina de empatia, né? Ou uma dualidade de presença. Então você sabe que você está parado aqui, está com óculos, mas quando você se vê naquele universo, você efetivamente está em uma outra dimensão, né? Então essa é a realidade virtual, é uma realidade criada virtualmente e que o cérebro, ele se confunde, porque ele pensa que você está vivendo aquela experiência, mas tendo a consciência de que não está. Então, esses dois conceitos, que é máquina de empatia, que é você se colocar na posição de um outro, ou a dualidade de presença, que é você estar em um lugar e ao mesmo tempo estar em outro, é o que eu poderia resumir assim como realidade virtual. Esse tipo de interface atualmente é muito utilizada para o entretenimento, no caso de videogames, por exemplo, uma tecnologia não tão acessível em função do seu alto custo. Agora vamos falar de uma outra inovação tecnológica, mas essa já está bem mais inserida na sociedade. Os smartphones, celular com tecnologias avançadas, equivalentes aos computadores, que modificou completamente a forma de nos comunicarmos. Afinal, redes sociais e aplicativos de conversa agora estão na palma da mão. Dados de 2016 apontam que 62% dos brasileiros utilizam esse tipo de celular. Agora, levando em consideração de que o país, no ranking mundial, é o que mais utiliza o principal aplicativo de conversas para celular,
fica muito difícil imaginar a quantidade e a velocidade de informações e interações que ocorrem nesse grandioso mundo digital. Em tempos assim, mensagens e imagens se prestam para os mais diversos fins. Alguns deles nobres e justos, outros, infelizmente, levianos e irresponsáveis. Para isso, sugerimos algumas maneiras de sermos não uma geração pós-verdade, mas uma geração pró-verdade. Uma geração que zela não por espalhar falsos testemunhos e nada que fira a honra das pessoas. A primeira maneira de impedir que mensagens e imagens falsas se espalhem é não dar a elas o caráter de verdade final ou indiscutível, mesmo que tenham sido enviadas por amigos. Não se pode dizer que viver desconfiado de tudo seja bom. Por outro lado, ser imprudente e viver na ingenuidade não faz bem a ninguém, e muito menos à sociedade. Uma segunda forma de fazer com que mentira virtual não se espalhe é não ter a preguiça de investigar melhor os assuntos, vídeos, figuras e gravações que as pessoas nos enviam. Se rejeitarmos tal postura, podemos ser levados a crer numa mentira que foi repetida por muitos, até chegar a nós mesmos. Uma terceira atitude que precisamos ter com relação às imagens e mensagens virtuais é reagir contra elas. Qual a sua postura diante dos fakes, que são publicações falsas nas redes sociais? Muita gente prefere trocar o real pelos fakes para esconder sua identidade. Não basta perceber que algo que nos foi enviado é falso ou desprovido de fundamentos sólidos. É preciso alertar para que tal conteúdo possa de alguma maneira ser freado, mesmo que os estragos provenientes do mesmo já tenham ocorrido na rede social de um modo geral. Mesmo vivendo num mundo onde alguns produzem imagens e mensagens com fins destrutivos, como podemos mudar de atitude? Como podemos ser moldados à imagem de Jesus Cristo e nos transformarmos em imagem real? Mundo virtual e imagem de Deus. Queremos seguir com esse assunto com o reverendo Jeremias Pereira. Vai ser depois do intervalo, então continue aí. Olá, gente boa! Que o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da vida, Ele lhe abençoe da cabeça aos pés para não sobrar nada para o diabo. Amém? Programa Cada Dia chega a ter você trazendo uma palavra de fé, de amor e de esperança. Nossa conversa hoje é sobre o mundo virtual e a imagem de Deus. Quem Deus é? Você sabe. Você olha a fotografia da pessoa no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Zap. Será que é ele mesmo? Será? O que será aquela pessoa? Porque, você já viu? O sujeito tem lá 70 anos, ele põe a foto dele com 40. Já viu isso? Esses dias eu vi uma historinha que me mandaram. O cara passou pela prima dele, ele não cumprimentou, ela disse: você não me cumprimenta não? Ele disse: é porque agora eu só te vejo no Face, agora te vendo assim você é totalmente diferente do que é lá. A imagem virtual hoje, ela tanto é usada para o bem quanto para o mal. Você sabe, veja, nesses tempos de guerra de tráfico no Brasil, nesses tempos de malas de dinheiro, apartamento cheio de mala de dinheiro, onde é que você já viu? 51 milhões? O cara correndo com a mala na rua, flagrado pela câmera. A imagem virtual, muitas vezes o crime é descoberto porque o cara não sabia que tinha uma câmera pegando ele. Estão te olhando, hein, gente boa? Eu moro em BH. Tem lugares em BH que você anda, você está filmado. Aliás, você anda no shopping, filmado. Você é difícil hoje não ter alguém, ó, de olho em você. Quem é você mesmo? Agora vamos conversar aqui. Quem é você mesmo? É fácil a gente montar um perfil falso. As pessoas imaginarem que nós somos quem nós não somos.
Já viu isso? Pessoa boa, amável, carinhosa, escreve no mundo virtual, como... Aí você fala, eu queria ter essa pessoa na minha família. Quando vai ver lá na família dele... Quem é você de fato? Sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Deus, quem é Deus? O Deus invisível. Como é que eu conheço o Deus invisível? Ah, o Deus invisível está explicado. Vamos olhar na Bíblia? Colossenses, capítulo 1, diz assim, falando sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Você quer saber quem é o Deus invisível, o Criador de todas as coisas? Você precisa conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos fala desse amor de Deus por nós. Deus que foi manifesto na carne, justificado em espírito, crido dos anjos e recebido na glória, tem nome, seu nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Preste atenção. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, Jesus Cristo nosso Senhor. E a Bíblia continua dizendo, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nele, em Cristo Jesus. Como é que eu posso ter um encontro com o Deus invisível? Conhecendo a Cristo que se tornou gente visível. Aliás, é isso mesmo que nós vivemos. Nós não conseguimos lidar com o cara só no mundo virtual. Não é verdade? Imagine. Está acontecendo agora. O cara cria um personagem e namora com ele. Onde a loucura está? Ele relaciona com alguém que ele não tem ideia de quem é, só uma coisa que foi criado assim por ele mesmo, vive no mundo virtual. Mas você sabe, a vida é ao vivo. A gente precisa, contato de pele, osso. A gente precisa ter envolvimento. É bom, você e eu, nós estamos aqui, você está aí e está me vendo aqui, só a imagem aí na sua casa, no seu tablet e no seu celular. Um dia desse aconteceu uma coisa interessante comigo. Veja, era uma manhã de domingo, de repente um menininho de 6 anos correu para me abraçar lá na 8ª Igreja Presbiteriana em BH, me abraçou e gritou bem alto, mãe, ele é de verdade. Aí eu perguntei à mãe dele, o que está acontecendo? Ele disse, é porque ele acompanha o senhor na televisão. E ele achava que o senhor não existia, não. Aí ele veio aqui hoje e quando pegou no senhor, ele gritou, mãe, é de verdade. Quando você encontra Cristo, você encontra o Deus verdadeiro. Não é só uma palavra, é de verdade. Entregue sua vida a Cristo hoje. Cristo não é aquele que vive no mundo virtual, não. Cristo é aquele que vai entrar no seu mundo real. De vez em quando eu falo assim, olha, gente boa, você participar do culto pela televisão é legal, é bom a gente estar com você. Nós temos esse programa Cada Dia maravilhoso para poder falar com você do amor de Deus. Mas a vida é real. Então você precisa agregar numa igreja onde você tem irmãos, irmãs, tem relacionamento, olho no olho, batida com batida, perdão com perdão. Porque viver no mundo virtual é viver longe da realidade da vida. Eu gosto que você acompanhe Cada Dia. Você sabe disso. Mas eu queria que você encontrasse com seus irmãos na fé, virtualmente, mas principalmente presencialmente. Deus é presente. Foi nosso Senhor Jesus Cristo que diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis,
Todo aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. Eu era um jovem de meus 17 anos. E eu, criado na igreja evangélica, achava esse negócio de Deus muito distante, muito longe, virtual. Então, um dia conversando com meus pais, eu falei com ele, seu Anatalão, que já está com Jesus, Dona Ilka, minha mãe, que tem 91 anos, eu conversando com eles, eu falei, eu queria sentir que Deus é real, Jesus fosse real. Meus pais falaram, leia sua Bíblia, meu filho. Fui ler o Evangelho de João. Lendo o Evangelho de João, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que legal. Quando você, aquele que me ama, me obedece. E aquele que me ama, eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Você quer ver o Deus vivo, presente em sua vida? Jesus Cristo? Obedeça a sua palavra. Obedeça o Evangelho, pede a Ele força para obedecer o Evangelho, a fé deixa de ser virtual e se torna real. Deus real na sua vida. Bem-aventurado os que não viram e creram. Foi isso que Jesus disse para Tomé, que é uma promessa para você e para mim. Você não vê Jesus presencialmente, porque Ele está vivo, mas você crê. Quando você crê e você obedece, sabe o que acontece? Jesus se manifesta na sua vida e na sua história. Há uma outra palavra bíblica sobre esse assunto, que diz o seguinte, que nós, você e eu, que declaramos ser seguidores de Jesus, somos as cartas vivas de Cristo. Olha que privilégio e que responsabilidade. Quando você obedece a Cristo, Cristo se manifesta a você. Quando você é de Cristo, sabe o que acontece? Você vive o Evangelho de Cristo. Aí as pessoas veem em você o Cristo que eles buscam. Somos cartas de Cristo, vista e lida por todos os homens. Ei, você que declara ser seguidor de Cristo. Todo mundo está lendo você. Todo mundo está te olhando. E todo mundo pode ver Cristo em sua vida. Que privilégio e que responsabilidade. Vamos fechar? Duas coisas finais. Quer receber a manifestação de Cristo? Ore a Ele e obedeça a sua palavra. Quer ver a Cristo? Olha a vida de um crente. Crente. Não é crente meia boca, não. Crente, substância. Você conhece pelo menos um, não conhece? É assim. O Evangelho de Deus, ele é manifestado na vida, por presença de Deus e por presença dos filhos de Deus. Vamos orar por isso? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu não és o Deus longe lá no céu, sem se importar conosco. O Senhor manifestou o seu cuidar, manifestou o seu cuidado todo dia. Sua graça é revelada e se materializa na nossa vida. Sua bondade não é abstrata, sua bondade é presente. O Senhor manifesta sua bondade de maneiras tão lindas e tão maravilhosas e nós podemos contar as bênçãos porque elas fluem das tuas mãos. Sabemos, Senhor, que o milagre do sobrenatural é uma revelação do Senhor ao nosso coração. Por isso eu oro por todos os nossos que estão aqui agora no Cada Dia, que possam experimentar a realidade de que o Senhor é real e de que o Senhor é vivo e verdadeiro. Assim, depositamos nossa oração aos teus pés, crendo que coisa nova acontecerá na família, na casa e na vida de cada um dos nossos que estão aqui no Cada Dia. Em nome de Jesus. Amém.
facilidade mudamos nossa linguagem, mudamos também nossa maquiagem, mas o que nós somos, nós revelamos. Mais cedo ou mais tarde, quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Talvez sejamos alguém, não sabemos ainda quem. Com certeza a resposta um dia vem. Bom ou mal, falso ou real, sabemos que o dia final será dia de festa ou funeral. Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Com muita facilidade dizemos crer em Deus, mas é bom lembrar que o diabo também crê. E com muita frequência celebramos nossos ritos, ritos benditos, ritos malditos. Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? Queremos lembrar a todos o nosso culto de despedida do Ano Novo. Nós estaremos realizando um culto do fim de ano, no dia 31, tendo início às 21 horas e 30 minutos. Você poderá estar conosco, Igreja do Calvário, situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, nosso culto de Ano Novo, passagem de Ano Novo, do Velho para o Novo, terá início às 21 horas e 30 minutos. Agradecemos a todos que estiveram conosco, e esperamos estarmos juntos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até o nosso próximo programa. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar